Olá, sejam bem-vindos a mais um evento da UNILA. Meu nome é Diego Flores, professor aqui da casa. Hoje eu tenho aqui como a primeira palestrante a professora Andrea Lopes Ieschek. Ela é pós-graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Federal do Paraná, também mestrado e doutorado em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora associada do Departamento de Geodésia, Instituto de Geociências e da Universidade também Federal do Rio Grande do Sul. Atua na área de geociências com ênfase em cartografia e sistema de informações geográficas. No contexto da produção científica e tecnológica, destacam-se os seguintes temas: visualização de volumes, modelagem de dados tridimensional, qualidade de dados geoespaciais, sistemas de informações geográficas, infraestrutura de dados espaciais, mapeamento tridimensional, estrutura de dados em SIG e cartografia. Professora Andrea, você viu que eu me compliquei aqui no começo? Eu fui tentar, sempre que eu tento ser formal, eu caio da cadeira, caio da escada. Me desculpe aí pela... Não tem problema. Estamos começando, né? Aí na hora que eu comecei... Professora, seja bem-vinda, agradeço o aceite e desculpe aqui o atropelo das coisas. Perfeito, está ótimo. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Diego pelo convite, né? Um evento bem importante na área de geotecnologias. Eu espero que seja bastante produtivo para todos, né? E gostaria de cumprimentar os participantes, né? Especialmente as mulheres, né? Nesse dia que simboliza todos os dias do ano da nossa luta e busca por igualdade, respeito, enfim. Cumprimento a todos nesse dia. Tá? Bom, a minha palestra, ela é intitulada Cartografia e Modelagem Espacial. A abordagem que eu montei aqui, eu vou fazer uma introdução para falar um pouco de cartografia e todo esse processo de produção de produtos geotecnológicos, né? E nesse contexto já vai ser possível vocês vislumbrarem diferentes áreas de atuação profissional, seja como geógrafo, como engenheiro, como cartógrafo, né? Ali tem atividades para todas as áreas do conhecimento nessa linha de conhecimento geoespacial. Aí depois vou falar um pouquinho de modelagem espacial, não vou me estender muito, porque daí entra muito em processamento matemático, mas vou dar uma pincelada geral. E daí trouxe dois exemplos, né, dois trabalhos que nós desenvolvemos aqui na URGS, um de um trabalho de conclusão de curso, utilizando o VANT para mapeamento tridimensional, e o outro de modelagem de zona de proteção de aeródromo, que foi um trabalho de conclusão de curso e depois evoluiu para um mestrado. Tá? Essa figura resume todo o processo de conhecimento e produção cartográfica, né? A gente inicia aqui com o conhecimento da superfície terrestre, né, a determinação do seu tamanho, da sua forma, da variação do campo gravífico, que é objeto da ciência chamada de geodésia. Então, é onde a gente trabalha, o nosso campo é a natureza, é a superfície terrestre. Nessa superfície terrestre é que são feitas todas as aquisições de dados, né? Então, essa aquisição e processamento de dado pode ser feita utilizando técnicas topográficas ou levantamentos geodésicos, ou utilizando fotogrametria, sensoriamento remoto, dentre outros. Levantado o dado, a gente tem que adotar uma superfície de referência para poder sair da nossa Terra real e adotar um modelo geométrico que seja passível de tratamento matemático com maior facilidade. Tá? A modelagem da superfície terrestre é muito complexa, envolve muitos parâmetros, sem contar o fato que ela está em constante redistribuição de massa. Então, usualmente, para serviços cartográficos em escalas grandes,
a gente utiliza o elipsoide de revolução como figura geométrica para a Terra. Ele vai ter um tamanho de semi-eixo maior, semi-eixo menor, e a gente orienta esse elipsoide aqui com relação à Terra real, determinando um sistema geodésico de referência para as nossas observações e para o nosso mapeamento. Feito isso, a gente tem que adotar uma terceira superfície, que é a superfície de projeção, para conseguir passar da superfície curva do meu elipsoide para o plano. Tá? Obviamente que essa passagem não ocorre sem distorção, mas a gente tem que adotar um modelo matemático que me permita manter algumas características que sejam de interesse. Tá? Se o nosso produto final for o mapa, ele não é o único produto, né, de geoinformação, mas é o mais utilizado desde sempre, aí eu ainda tenho que trabalhar as questões da linguagem cartográfica e comunicação cartográfica para definir a minha simbologia, tendo em vista que é um produto de comunicação visual. O usuário vai ter que olhar o mapa e entender o que a gente está querendo mostrar. Então, nessas etapas aqui, existe possibilidade de trabalhar em diferentes etapas, ou na aquisição e processamento, ou depois na visualização, ou na implementação de sistemas, e assim por diante. Além do mapa, existem outros produtos de geoinformação, que essa é uma terminologia que está se utilizando hoje em dia, né, como modelos digitais, modelos tridimensionais, WebGIS, infraestrutura de dados espaciais, Atlas, serviços de mapas na web, que seriam os geosserviços, ortofotocartas, cartas-imagem, sistema de informações geográficas ou sistemas especialistas. Então, aqui eu trouxe uma figura ilustrando o modelo digital do terreno, ou seja, a representação do relevo com esse aspecto tridimensional. Aqui um modelo digital do terreno também, só que oriundo do SRTM, né, trabalhado, obviamente, processado e colocadas essas cores para melhor visualização. Aqui eu tenho modelos tridimensionais, né, aqui é a representação de volumes, né, por meio de voxels, e aqui a representação tridimensional de feições da superfície. Aqui estrutura raster, aqui estrutura vetorial. Isso aqui é um mapa, é um serviço, né, um geosserviço disponível que a gente pode acessar utilizando softwares de SIG, como QGIS, ArcGIS. Né, eu consigo acessar o que a gente chama de Web Map Service, que são esses mapas disponíveis em alguma base de dados, que são disponibilizados para o usuário, que pode acessar de qualquer computador e qualquer plataforma. Tá? No caso, esse Web Map Service, a gente só tem acesso à imagem do mapa em si. A gente não consegue separar aqui as camadas para fazer análise espacial. Já o Web Feature Service nos permite, reparem aqui, que eu consigo acessar as diferentes camadas e selecionar o dado que melhor me atende, né? Aqui é uma ortofotocarta, né, que é uma fotografia aérea retificada, processada com elementos de um mapa, como grade de malha de coordenadas, as informações sobre legenda, escala e toda a toponímia. Aqui uma carta-imagem de satélite. Tá? Bom, independente do produto de geoinformação que a gente queira elaborar, ele demanda algumas etapas básicas. A primeira e fundamental etapa é a etapa de projeto e planejamento da produção. Tá? Para cada produto, é considerado um tipo de planejamento, né? A gente define todas as questões relacionadas ao projeto e, principalmente, considera as necessidades do usuário. Né? O usuário é que manda no nosso produto. O nosso produto tem que atender a esse usuário. Tá?
Elaborado o projeto, definidas as questões técnicas, aí vem a etapa de aquisição de dados, processamento de dados, claro, dependendo do método de aquisição de dados, vai ter um processamento específico, até chegar na geração do nosso produto final. Gerado esse produto, é feita a validação, o controle de qualidade, para ver se ele atende à qualidade prescrita no projeto, né? E esse produto ele é disponibilizado para o usuário, para ele visualizar e fazer uso desse produto. Com relação à aquisição de dados, ela pode ser feita de forma direta, indireta ou em gabinete, né? Como forma direta, existem os levantamentos terrestres, levantamentos topográficos e geodésicos, basicamente, utilizando receptores GNSS, estação total, estação robotizada, gravímetro, nível, teodolito ou um laser scanner terrestre. Os levantamentos aéreos e orbitais, a gente pode realizar por meio da aerofotogrametria, com aeronaves remotamente pilotadas, que seriam os vantes e drones, com varredura a laser, o LiDAR, aerotransportado, também o radar aerotransportado e o imageamento orbital. Então, aqui tem uma fotografia aérea, a imagem de um vante. Aqui, dados laser, no perfilamento a laser, uma imagem de radar e uma imagem de satélite. Além disso, a gente pode buscar dados já existentes em fontes. Esses dados eles podem ser proprietários ou podem ser dados abertos. Os dados abertos seriam os dados voluntários, que hoje em dia têm se utilizado bastante, os dados oficiais, como, por exemplo, disponíveis em geoportais ou em infraestrutura de dados espaciais. No IBGE o IBGE tem um geoportal, a DSG também tem, e outros lugares já têm a sua ideia implementada. E os dados científicos que vêm de publicações científicas. Com relação aos dados voluntários, aqui eu abri uma caixa, porque, primeiro, que tem sido bastante utilizado hoje em dia por conta do custo, né? A gente acessa o dado sem custo nenhum. Então, nessa questão de dados voluntários, tem surgido bastante trabalho, bastante pesquisa na comunidade científica relacionada a mapeamento colaborativo, ao VGI e ao crowdsourcing, né? Então, dados voluntários são aqueles dados que são fornecidos por voluntários que se organizam em comunidades para coleta e manutenção desses dados. E esses voluntários, eles podem ter um conhecimento de cartografia, mas também podem ser totalmente leigos. Então, a grande questão do uso desse tipo de dado está relacionado com a qualidade do dado, né? Eu não posso simplesmente buscar um dado, usar, sem verificar se ele tem um mínimo de qualidade para a atividade que eu vou realizar. Então, exemplo de mapeamentos colaborativos e VGI é o Google Maps, todo mundo conhece, o Wikimapia, o OpenStreetMap, que tem sido bastante utilizado e bastante pesquisado, feita a análise da sua qualidade, e daí outros mais específicos, como o WheelMap, o OpenSeaMap para navegação marítima, OpenSnowMap. Bom, superada a etapa de aquisição de dados, aí tem a parte de processamento, como eu já havia dito, que depende do método de aquisição, a geração do produto e a visualização e uso desse produto. Algumas questões que estão em evidência, que tem surgido bastante pesquisa a respeito. Eu coloquei aqui presente e futuro, porque para alguns países já é presente, para nós, alguma delas ainda é futuro, né? É relacionada ao Big Data, né? Ao VGI, ao cadastro tridimensional,
a integração de todo o cadastro superficial com cadastros subsuperficiais de redes e a representação disso em 3D, e também a produção e atualização cartográfica em tempo real. Essa aqui é um pouco mais distante, mas está relacionada à disponibilidade de Big Data e de VGI. A produção constante de um grande volume de dados permite que se acelere todo esse processo. Desculpe. Bom, passada essa etapa inicial da cartografia, agora vamos verticalizar um pouco e falar sobre a modelagem espacial, ou seja, a geração de modelos digitais com dados espaciais. Bom, a modelagem espacial, ela está relacionada à modelagem geométrica, né? O que é a modelagem geométrica? É a criação de representações de linhas, superfícies e volumes por meio de processos matemáticos. E o que se objetiva é determinar a linha, a superfície ou volume que melhor represente um conjunto de dados. Então, aqui eu tenho uma representação no plano, um modelo com a representação plana, poderia ser com isolinhas, mas aqui está por cores. A representação da superfície de variação de um determinado fenômeno e a representação tridimensional de um volume. O modelo digital, ele representa o comportamento espacial de um fenômeno que ocorre em uma determinada região da superfície terrestre. Os fenômenos naturais, em geral, eles são contínuos e de caráter dinâmico, e a sua distribuição espacial não é uniforme. O que isso nos leva? Isso aqui significa que, na verdade, o fato de esses fenômenos serem contínuos, por exemplo, temperatura, pressão, e variarem em todas as dimensões do espaço, o que acontece é que os dados disponíveis com relação a esses fenômenos, eles são obtidos de maneira discreta, em determinados pontos. Então, para fazer a modelagem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses pontos e gerar uma superfície contínua para trazer essa continuidade no nosso modelo. E, obviamente, que para fazer isso, a gente vai entrar na questão de interpolação espacial. Então, um modelo digital, ele pode ser um conjunto de pontos ou de linhas com uma regra de interpolação associada, ou uma superfície composta por faces em um espaço tridimensional ou células dispostas regularmente. Para fazer uma modelagem espacial, ou um processo de modelagem digital, envolve essas 4 etapas. Primeiro, eu tenho que adquirir o conjunto de amostras, né, representativas da região que eu quero modelar. Depois, é o processo de geração do modelo ou interpolação, para estender o valor dessas amostras para toda a região que eu quero modelar. Depois é feita a validação do modelo. Para validar o modelo, eu vou ter que comparar esse meu modelo com dados de qualidade, né? Então, por exemplo, eu separo do meu conjunto de amostras um número X de dados para depois que eu tiver meu modelo gerado, eu fazer um processo de validação cruzada e verificar o quanto que o modelo se aproxima ou se afasta do dado medido ou obtido em campo. Tá? Feito o modelo validado, a outra etapa é a utilização desse modelo para as diferentes aplicações em substituição à Terra real, ao fenômeno real. Tudo é um modelo, né? Obviamente, ele não é exatamente a realidade. O que a gente busca é aproximar o máximo da realidade para melhorar o nosso processo de análise espacial.
seja na forma de mapas, seja na forma de modelos digitais. Aqui eu trouxe a formulação geral do problema da interpolação espacial, né? Eu não trouxe todos os interpoladores, toda a formulação, porque daí a gente precisaria pelo menos umas 2 horas. Mas a fórmula geral é essa aqui, né? Eu tenho dados N valores de um fenômeno em estudo, medidos em pontos discretos, dentro de uma determinada região do espaço D-dimensional, e eu tenho que encontrar uma função com D variáveis que passe pelos pontos dados ou que atenda a essa condição, né? Ela vai passar pelos pontos dados ou próximo a eles, dependendo do interpolador que eu utilizar. O que varia de um interpolador para outro, todos têm por base essa formulação geral. O que varia é a forma como se seleciona os pontos e os pesos dados a esses pontos que irão contribuir com o cálculo do valor no ponto que eu não conheço. Essa é a grande diferença dos diferentes interpoladores. Então, aqui, se eu quero gerar linhas, eu tenho D R1 em R, né? D igual a 1, é o caso bidimensional. Eu consigo gerar linhas, eu só preciso de 2 variáveis, uma fixa e a outra que eu vou interpolar. No caso, para D igual a 2, que seria o caso tridimensional, para a geração de superfícies no espaço euclidiano, eu preciso de 3 variáveis, 2 que vão me dar a posição no plano e a terceira variável que vai me gerar a superfície representativa do fenômeno. E se eu tiver, no caso, 4-dimensional ou 3D real para representação de volumes, eu vou ter uma função na qual essas 3 variáveis me dão a posição no espaço e uma 4ª variável é que vai ser modelada para eu conseguir enxergar o volume, o fenômeno. Então, aqui eu tenho a modelagem aqui de superfície, né, onde eu tenho x, y, z. X, y me dá a posição e o z é a representação da superfície do fenômeno. E aqui, x, y, z e o 4º atributo, que é o modelado. X, y, z me dá a posição no espaço e o w aqui representa o fenômeno a ser modelado. Aí eu gero aqui esses volumes por voxels, nesse caso aqui. A representação e a visualização tridimensional, ela pode ser feita tanto na estrutura vetorial quanto na estrutura matricial, assim como os nossos outros produtos. Para representação e visualização 3D na estrutura vetorial, o volume ele é definido pela superfície de entorno da feição. E na estrutura matricial, o volume ele é subdividido em voxels para a representação do fenômeno. Então, aqui eu tenho a minha matriz tridimensional, os meus voxels, e aqui a visualização deles. Então, na vetorial, eu enxergo a casca, por exemplo, e na matricial eu consigo enxergar o que tem por dentro. Claro, com ferramentas de manipulação, senão eu não enxergo nada olhando assim, né? Tem que ter as ferramentas de interação e manipulação. E, bom, eu trouxe aqui 2 exemplos, eu não sei se eu me estendi um pouco, talvez, mas, assim, o primeiro deles, esse aqui é aquele que eu havia mencionado com vocês, é o trabalho que inicialmente foi um TCC, da Gabriela Falavinha, que inclusive ganhou um prêmio do Ministério da Aeronáutica, e esse trabalho que eu trouxe aqui para mostrar para vocês foi a dissertação de mestrado dela, tá? Então, essa questão de obstáculos na zona de proteção do aeródromo, todo aeródromo ele possui um plano básico de zona de proteção. Esse plano básico varia dependendo do aeródromo, tá? E esse plano básico ele é composto por um conjunto de superfícies tridimensionais limitadoras de obstáculos, ou seja,
define o espaço aéreo que tem que ficar livre de todo e qualquer obstáculo para garantir a segurança das operações aéreas. Então, nesse trabalho com obstáculos, a gente analisou os lotes, porque aqui em Porto Alegre tem regiões que o próprio terreno já está dentro da zona de proteção, né? As edificações, postes e torres. A área de estudo é essa aqui, o entorno do aeródromo Salgado Filho. Os dados que nós utilizamos, eles vieram da Prefeitura Municipal, da base cartográfica, então são mapas digitais na escala 1:1000, onde tiramos lotes, edificações, as torres, postes, eixos viários, e também as ortofotos, modelo digital do terreno, que foi obtido com laser scanner, e modelo digital de superfície também obtido com dados laser. Também utilizamos os lotes e edificações já com a informação altimétrica do TCC da Gabriela e pegamos o plano básico do portal de aeródromos. Na parte de modelagem de dados, foram feitas operações de reprojeção, geração de rampas, filtragem, edição de tabela, atribuição de informação altimétrica e criação de modelo digital. Então, aqui é um modelo digital do plano básico de zona de proteção do aeródromo, Salgado Filho, aqui é a pista. Então, são essas superfícies tridimensionais da pista no seu entorno. As torres e postes, a gente extraiu diretamente a altura, a cota delas, para representação 3D, do MDS, modelo digital de superfície. Aqui os postes. Os lotes, também foi feita a modelagem 3D, com as altitudes e as edificações também. Aí foi o processo de identificação dos obstáculos, fazendo o cruzamento daquele plano básico de zona, daquele modelo tridimensional, com esses modelos tridimensionais de todas as feições, a gente conseguiu identificar os obstáculos que estão atingidos, ou seja, eles penetram na zona de proteção, os que são críticos, que estão no limite, e os que não são atingidos. Então, aqui em azul são os não atingidos, o vermelho é crítico, ele é atingido, e em amarelo é crítico, não tem que tomar cuidado, tem que avaliar de perto. Aqui para as edificações também, dando um zoom, né, as áreas críticas e atingidas, isso aqui é a cabeceira da pista, e essa área é bem próxima à cabeceira da pista. E aqui na outra cabeceira também tem um bulevar aqui, com algumas edificações que estão dentro dessa zona de proteção, que não poderiam estar, né? Então, aqui é o cruzamento do plano, né, de proteção do aeródromo com as edificações geradas aqui no modelo digital de superfície, as edificações e as demais feições. Aqui dando um zoom, o que está mais clarinho seriam edificações atingidas aqui, que são obstáculos à zona de proteção, né, que entram na zona de proteção. Tá. Os lotes também tem alguns que, pela altitude do terreno, já estão dentro da zona de proteção. E, para finalizar, foi feita uma classificação de risco com base num especialista em aviação civil, utilizando o método multicritério AHP, para definir o que significa risco médio, alto e muito alto, considerando proximidade da cabeceira, o quanto que o objeto penetra na zona de proteção, e o tipo de objeto. Aí foi gerado esse mapa de risco. E, para finalizar, eu também trouxe aqui um exemplo de um trabalho de conclusão de curso de Engenharia Cartográfica da Manuela Fagundes, que foi a geração de base cartográfica tridimensional com o uso de VAND.
Tá? Então, toda a metodologia foi feito um apoio de campo, execução do voo e processamento, tanto do apoio como da execução do voo. Para o apoio de campo, a gente utilizou alvos para fazer a pré-sinalização. Isso aqui é muito importante. O VANT é uma boa tecnologia, mas se a gente não apoiar ele com pontos no terreno, o resultado, a qualidade geométrica dele não fica muito bom. Então, dependendo da aplicação, a gente tem realmente que colocar esses pontos, esses alvos, para poder corrigir as deformações. Aí foi realizado o voo, aqui nessa figurinha tem aqui as fotografias tiradas, né, nas linhas de voo. Aí, como produto decorrente do VANT ou do drone, a gente sempre tem nuvem de pontos, que a gente trabalha gerando modelo de grade para fazer um MDT e também gerar um modelo digital de superfície. Tá? Aqui é só com o terreno e aqui tem as feições que estão sobre a superfície. Tá? Aí geramos uma ortofoto e sobre a ortofoto nós vetorizamos a vegetação e as edificações dessa região de entorno. Aqui é a usina termoelétrica de Candiota. Vetorizada aqui são as edificações já com as cotas que foram medidas em campo. Né? Geramos aqui os vetores tridimensionais, colocados aqui sobre o modelo do terreno. Né? E aqui também incluindo a vegetação e demais feições. Tá? Então, gente, muito obrigada pela atenção. Desculpe se me passei um pouco do horário, mas muito obrigada. Obrigado, professora. Não, o tempo foi ótimo, deu para pegar bastante a ideia sobre a modelagem. Alguém tem tem perguntas para fazer à professora? Deixa eu olhar aqui no chat. Por enquanto, não. Eu vou adiantar algumas perguntas que eu tenho, professora. A primeira delas, eu estou sempre pensando nos alunos, né? Os interessados. Qual é o aporte matemático básico, né, em pesquisas com modelagem cartográfica? Além dos exemplos que a professora mostrou aqui, alguns outros exemplos? Olha, tem diferentes níveis, né? O que eu mostrei foi basicamente ali a questão da interpolação espacial, né? Mas, por exemplo, para trabalhar a questão de ajustamento de observações, tem que ter toda a parte da matemática, trabalhar essa questão de equações, o cálculo, né? E também isso tudo dá para subsidiar o ajustamento pelo método dos mínimos quadrados, que é bastante utilizado para fazer todas as correções dos dados fotogramétricos de VANT ou de aerofotogrametria, como também para os levantamentos geodésicos. Então, se a pessoa quiser ir por esse lado, aí realmente vai ter que ter uma base matemática bastante sólida. Eu fiquei curioso, porque eu fiz um voo com um drone, uma Mavic, esses dias, 50 metros. E aí era uma área linear, né? Um trecho de rua, assim. E aí eu percebi que eu não fiz os pontos de controle corretamente ali, ficou bem deformado, assim, as bordas. Inclusive, a área central que eu queria pegar ficou comprometida, eu vou ter que refazer esse voo aí. Vou ter que corrigir os pontos de controle, provavelmente. Aí quando a professora comentou, eu fiquei curioso. Não, é isso, tem que ter, se não pode errar muito, né? Se é só para olhar, por exemplo, fazer um voo para ver se alguém está se afogando no meio do mar, né? Aí você não vai corrigir nada, você só quer enxergar. Agora, se você vai fazer medida que precise de uma qualidade um pouquinho melhor, precisa toda essa questão do processamento. O VANT, geralmente, ele já vem com software que a gente não sabe exatamente qual é o método de ajustamento que ele utiliza, mas ele utiliza. Certo. Então, para que servem esses pontos de controle? Para você pega esses pontos do campo como se fossem verdadeiros
e você, pelo processo de fototriangulação, você densifica esses pontos por toda a área, e daí ele faz a correção das deformações da fotografia, que as fotografias têm muita deformação. E tudo isso é feito com ajustamento, né? O método da fototriangulação e depois o ajustamento para corrigir essas deformações e você chegar na qualidade desejada. E a escolha da onde vai ficar o ponto, ela é aleatória ou tem uma regra específica para isso? Não, ela não é aleatória, é assim, varia um pouco, né, de região para região, depende se é uma região mais plana, mais acidentada. O ideal é que ela fique bem distribuída por toda a área a ser mapeada. Certo. O ideal é isso. Se ela é mais acidentada, você coloca mais pontos, se ela é um pouco mais plana, você pode espaçar, mas o ideal é que esteja por toda a área de levantamento, né? Perfeito. Tem mais alguma pergunta aqui? A segunda, quais situações do cotidiano, né, a modelagem cartográfica é praticamente uma regra, digamos assim, que permitem a gestão correta do território? Na própria apresentação, a professora fez aí a utilização do aeroporto, né? A gente faz a opção, a solicitação para o DCEA, aí já no webmapa deles apresenta ali as áreas com restrição. Eu imagino que o trabalho da professora tenha sido incluído nesse webmapa do Departamento de Controle Aéreo. Não, ele não foi incluído ainda, mas assim, aqui o aeroporto, eles ajudaram, principalmente o usuário, né? Ele ajudou na pesquisa e vai ser disponibilizado principalmente para a prefeitura, porque eu não cheguei a mostrar aqui para não me delongar, mas com base nesse trabalho também a gente conseguiu criar um mapa de viabilidade construtiva. Então, você tem lá os lotes que você pode construir 2 andares, 3 ou até 20 andares. Outros que você não pode construir nada. Então, cruzando isso com lá a questão urbana da prefeitura, eles conseguem já negar ou limitar a altura das edificações sem necessidade de ir a campo. Claro que nas áreas críticas tem que ir para verificar. Perfeito. Isso é bem bacana. Uma terceira pergunta. Eu não respondi a tua pergunta. Mas, assim, uma coisa que assim, é óbvio que a informação, a gente conhecer o território é fundamental para qualquer atividade de planejamento, gestão e desenvolvimento de políticas públicas, né? Mas, assim, a parte de cadastro, ela é muito importante, seja o cadastro rural, né, que hoje em dia quem tem imóvel rural precisa fazer o georreferenciamento do imóvel rural, precisa fazer o cadastro ambiental rural, se quiser negociar a terra, mas também o cadastro urbano, é isso que embasa as políticas de planejamento urbano e também, claro, de cobrança de IPTU, não podemos deixar de fora, né? É bastante utilizado. Perfeito. Uma terceira pergunta aqui, professora. Os VANTs são a linha de frente mais atual aí no aperfeiçoamento da modelagem cartográfica ou há outras novidades além deles? Não, o VANT, como toda tecnologia, vem para somar, né? Para facilitar a nossa vida, desde que a gente consiga utilizar. O VANT, ele é uma boa ferramenta, né? Eu voar com um aviãozinho ao invés de pegar uma aeronave, porém ele tem as suas limitações, como a gente viu, né? A questão de você ter que pré-sinalizar o voo e principalmente a autonomia de voo, né? Você não consegue voar grandes áreas com VANT, você vai ter que ir pulando de pedacinho em pedacinho até fechar toda a área. E às vezes fica inviável, às vezes sai mais barato você pegar um avião mesmo e fazer tudo numa tocada só do que ir fazendo uma colcha de retalhos. Então, tem essas limitações, né, de autonomia e de alcance, né? Eu vi muito para cálculo de volume mesmo, utilizam bastante na área de mineração, para você estimar a quantidade, volume, e aí tem se utilizado bastante os VANTs, né? Vamos dizer. Para essas aplicações é muito bom, porque ele gera uma nuvem de pontos, e com a Sim. nuvem de pontos você consegue modelar ali a superfície, né? Não só o terreno, né? Então, para essas aplicações mais específicas é bem bom.
Eu fiquei curioso, volume, assim, áreas de produção de biogás, é possível também fazer um tipo de trabalho de modelagem e estimar o volume que existe ali, áreas de aterro, por exemplo. Tem um aterro de um município que queira, sei lá, ter biogás para jogar na rede, né, depois da adequação correta. É possível também fazer esse trabalho anterior de modelagem? Olha, aí depende. Se o aterro está exposto, a gente consegue enxergar de cima, aí é possível. Agora, se ele está enterrado, a gente tem que saber a profundidade. Sabendo a profundidade, a gente consegue calcular o volume. Mas não tem o sensor que penetre, né? A não ser que coloque um sensor tipo Tem alguns sensores, o GPR, que também funciona com radar, ele penetra no solo, né? Dependendo daí você tem que escolher lá uma antena com uma determinada frequência que ele consegue fazer esse levantamento de coisas que estão abaixo da superfície. Aí você tem um sensor. Os GPRs eu vi os menorzinhos, né? Que é um carrinho, aí imagina ter que andar toda a área com ele para pegar todo. Se for um aterro grande, por exemplo, vai algumas boas horas, bons dias aí. Vai. Mas eu acho que tem também o aerotransportado. Tem, imagino. Tem. Eu só não sei quanto custa, mas eu acho que tem. Deve ser muito caro. E de novidades, a gente sempre espera novas tecnologias, né? O mundo inteiro investe, principalmente a NASA, né? 70% do investimento da NASA é em tecnologia espacial e de informação. Então, assim, daqui a pouco eles vão soltar alguma coisa com altíssima resolução que nós não temos acesso ainda só a eles, né? Como sempre ocorreu ao longo da história, né? Então, eu acredito que novos sensores para agilizar a coleta de dados com maior resolução espacial, radiométrica, espectral, também deve estar por vir. Bom, vou fazer uma última pergunta minha, além dessas que eu já fui encaixando aqui na conversa. Bom, imaginando um estudante que gostou do assunto, queira trabalhar com isso daqui no futuro próximo, né? Que temas ele deve buscar, iniciar os estudos, né? Para poder se aprofundar, porque é uma área extremamente técnica, que demanda domínio desse conhecimento, né, para poder trabalhar, prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Olha, o mercado, como eu mostrei lá naquela primeira apresentação, existem várias opções, né, do aluno de mercado de trabalho, desde de empresas de levantamento geodésicos e topográficos, empresas que desenvolvem sistemas especialistas ou sistemas de informação geográfica, tem bastante isso. Órgãos públicos têm... Bom, eu vou falar da minha... que eu sou engenheira cartógrafa, então eu tenho mais conhecimento da minha área, mas isso não quer dizer que outros profissionais não possam atuar em algumas partes do mercado, né? Desde que eles tenham o conhecimento para isso, né? Uma coisa não impede a outra. Mas, assim, órgãos públicos, a maioria tem, né? Várias prefeituras, inclusive eu acho que toda prefeitura deveria ter pelo menos alguém que trabalhasse nisso. O IBGE também tem vários cartógrafos, tanto no setor de cartografia, na parte de desenvolvimento da infraestrutura nacional de dados espaciais, dos mapas temáticos, do censo, como também na área de geodésia, para manter a rede brasileira de monitoramento contínuo funcionando. O INCRA, Ministério Público, Secretaria de Patrimônio da União, Agência Nacional de Águas, a Renault do Brasil tinha um engenheiro cartógrafo para toda a parte de logística e geomarketing. Enfim, essa tecnologia da informação geográfica, ela é o que está dominando o mundo hoje em dia. Então, tem campo para vários profissionais especialistas nessa... E faltam profissionais, né? Pesquisando um pouco aí nas empresas, eles estão sempre buscando alguém com esse conhecimento para
para aliar, principalmente hoje em dia, com a área da informática, né? Trabalhar com códigos, algoritmos, enfim, você saber também programar e, ao mesmo tempo, trabalhar essa área da engenharia cartográfica ou da cartografia. A parte de modelagem de dados, né, que hoje em dia a gente não tem mais o mapa, a gente diz que a gente tem uma grande base de dados modelada, né? E a gente enxerga ela do jeito que a gente quiser. A gente pode enxergar como um mapa ou com uma tabela de atributos da maneira que a gente quiser. Então, realmente tem demanda por esse tipo de profissional. Agora, é um campo bastante amplo, né? Dá para trabalhar com sensoriamento remoto, tem gente que trabalha só com imagem de satélite também, tem toda essa questão de modelagem com imagem, de geração de uso e cobertura do solo, dados geológicos, planejamento de infraestrutura, que você pega uma área grande para planejar onde vai passar um oleoduto, por exemplo, você já tem uma visão geral para depois ir lá um pré-projeto, pelo menos, uma estimativa, né? Perfeito. O mercado tem, né? A única questão é, às vezes, as empresas não querem contratar o engenheiro, o geógrafo, eles querem contratar um técnico ou uma empresa individual, né, que vai trabalhar junto com eles. Mas também não é um problema. Cria-se uma empresa individual e trabalha... Prestando serviço, né? Exato. Eu tenho visto muito isso, mas na engenharia cartográfica, ou mesmo alguns colegas da geografia que vão para o mercado, eles criam as próprias empresas, prestam alguns serviços específicos, inclusive, não querem pegar todo o bojo, né, mas alguns serviços específicos para ter aquele domínio do mercado e conseguem se encaixar aí no mercado, né? Sim. Tem bastante. É. Espero que amplie. Claro que os grandes investidores nessa área, né, de informação e de cartografia são os órgãos públicos. Esses são os grandes clientes que investem, por exemplo, você vai mapear um país, vai mapear um estado, um município. Outras empresas, o mapeamento ele é mais direcionado. Claro que tem grandes empresas de reflorestamento. Esqueci de comentar, empresas de reflorestamento, papel e celulose também tem. Inclusive, eu trabalhei numa delas, a Companhia Suzano. A Klabin tem engenheiro cartógrafo, Bahia Sul. Várias têm. Então... Tem um mercado ligado também ao licenciamento ambiental, né? Você precisa criar os instrumentos de avaliação, seja desde um EA-RIMA ou um documento mais simples, e aí há uma demanda por produtos cartográficos ali nos instrumentos. Tem que ter o dado, né, para poder... Precisa ter o dado básico ali. Sim. Avaliar tudo, né? Bom, o mercado é amplo, né? Deixa eu ver se tem mais... Se alguém deixou alguma pergunta aqui. Não. Bom, professora, eu quero agradecer. Desculpa a gafe do início. Não foi gafe nenhuma, não imagino. A estreia, assim, a gente fica nervoso. Eu fiquei meio desligado porque deu o delay que abriu junto com o do YouTube. Aí eu escutei minha voz no YouTube e fiquei perdido. Sim. Queria agradecer a participação aqui, né, a apresentação. Foi muito proveitosa. Os alunos que assistiram ou que assistirão, porque depois vai ficar no canal do EAD, vão ter a possibilidade de entrar em contato com essa área fantástica aí, que é da engenharia cartográfica, né? E da própria cartografia. Queria deixar aqui o espaço, deixar algum recado, fazer alguma fala de saída? Não, na verdade, eu quero agradecer o convite, foi bem proveitoso, é sempre um prazer, né, a gente poder compartilhar conhecimento e trocar ideias, e agradeço a todos que puderam assistir ao vivo, se não assistam depois, e espero ter colaborado aí com vocês, e me coloco à disposição, quando precisar, pode contar aqui com a gente da URGS. Perfeito. Obrigado, professora. Deixar só um último recado, a próxima apresentação em abril, né, nós temos aí o professor Dr. Thales Sencorte, do INPE. O tema é gerenciamento de metadados de grandes volumes de dados de sensoriamento remoto. Talvez
O professor também vai falar um pouquinho sobre essa área de metadados, que é extremamente importante para criar grandes volumes de dados, como a professora mencionou aqui na apresentação, Big Data, né? Big Data. E aí está tudo interligado aí, relacionado também a essa organização, que hoje é o que está em voga aí, né? A gente vai acessar um dado na internet, baixar um site, um dado do INDE, por exemplo, né, o do IBGE, aí você tem que trabalhar os metadados desses sites para você conseguir construir um mapa adequado ou uma informação adequada relacionada a um mapa, né? E aí quem tem esse conhecimento, né, tem esse cuidado, percebe a importância aí do gerenciamento dos metadados. Bom, é isso. Agradeço a todos, professora, a equipe aqui, a Ariane, a Bruna, que nos tem ajudado aqui como voluntária. Fica o convite para o próximo mês aqui do webinar Geotecnologias. Boa semana a todos e até mais. Tchau.